Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje na primeira palestra desse 9º ano da série Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do Grupo Neuromúsica UFABC, que tem como objetivo divulgar pesquisa científica e estimular o debate em áreas de intersecção entre a música e outras disciplinas, especialmente a neurociência cognitiva. E hoje é um prazer ter aqui com a gente a professora Analia Arévalo, para falar sobre um artigo recente publicado por ela e por colaboradores do MIT e da Universidade de Hamburg, no qual eles discutem as relações entre música e linguagem, tendo como ponto de partida a proposta de protolinguagem musical de Charles Darwin. Analia é formada em neurociências e comportamento pela Columbia University, em Nova York, fez doutorado em linguagem e transtornos da comunicação em um programa conjunto da University of California, San Diego e San Diego State University. Foi pesquisadora convidada no Departamento de Neuroimagens do Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália, no Brain Research Imaging Center da Universidade de Chicago e na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E atualmente é pesquisadora do Laboratório de Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde estuda cérebro, linguagem e reabilitação. Co-criadora do curso multiprofissional de especialização em neurociências da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que coordena desde 2017. Analia, grande prazer ter você aqui hoje com a gente. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, Patrícia. Sempre um prazer estar com vocês, em qualquer situação de aula e não aula também. Essa é a primeira vez que eu dou aula, que eu dou uma palestra nessa série de conversas sobre música, né? Então é bem especial para mim, bem bacana. Eu não sou da área da música, né? Como a Patrícia falou, eu sou neurocientista e mais da área da linguagem, mas como essa série de conversas é também para ver essas interfaces entre música e outras áreas, acredito que foi por isso que a Patrícia me convidou para falar desse paper específico. Então, vou começar a compartilhar aqui. Só para falar, se vocês quiserem, podem me interromper em qualquer momento, tá? Não tem problema. Ou como a Patrícia preferisse. Como você preferir, Analia. Se você prefere que as pessoas interajam durante a palestra, acho ótimo, na verdade, acho que fica mais dinâmico. Mas, às vezes, o palestrante pede, né, para as pessoas aguardarem até o final para ter uma dimensão do tempo, né? Fica a seu critério, como você achar melhor. Para mim, tanto faz. Se tem uma pergunta que não pode calar, vocês podem falar. Eu prefiro que falem, eu não gosto de o chat. Tá? Ótimo. Isso sim. Por favor, gente, não é conversas neuromusicais, não chama conversas neuromusicais à toa, tá? A ideia é interação, tá? Então, sempre que puderem, abram microfones, interajam diretamente com a palestrante, ok? Sei que às vezes as pessoas estão num lugar que não dá para abrir microfone ou câmera, aí tudo bem, coloquem no chat, mas de preferência, abram o microfone e interajam aqui, tá? É mais por um motivo que muitas vezes você está falando e você nem percebe que alguém escreveu no chat, então nem serve, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Tá. Sim. Ótimo. Então, vou começar a contar para vocês um pouquinho sobre esse projeto. O título hoje da minha palestra é sobre as relações entre música e linguagem, explorando a protolinguagem musical de Charles Darwin. Como a Patrícia falou, eu trabalho na Faculdade de Medicina da USP e também sou pesquisadora do Instituto de Neurocirurgia, que é o INEC. E, o que aconteceu? Perdão, eu acho que estava no último, sem querer. Vamos lá, de novo. Ok. E, na verdade, esse projeto, na verdade, foi um paper que foi publicado no final do ano passado, em novembro, que foi esse paper aqui, que o título original é esse aqui, on the Representation of Hierarchical Structure, Revisiting Darwin's Musical Proto-Language, foi publicado na Frontiers in Human Neuroscience.
no final do ano passado, e os meus colegas, na verdade, é uma parceria com 2 professores, o Shigeru Miyagawa, que é um professor emérito de linguística na MIT, na Massachusetts Institute of Technology, e o Vitor Nóbrega, que passou um tempo agora na Alemanha, mas ele é linguista aqui da USP, tá? Tá no Brasil. Então, foi uma parceria muito divertida para mim, muito legal, porque eu não me ocupo muito assim de linguística, mas em algum momento da minha carreira no começo, como eu gostava muito de linguagem, eu também fiz muito em linguística, então é quase voltar assim às minhas raízes, e é divertido pensar nessas questões de música e linguagem, essa história, o que a gente acredita seria essa evolução do ser humano, da linguagem, de todas as propriedades de autoconhecimento que a gente tem, né? São essas propriedades mais avançadas, né? Com a música e a linguagem, e as coisas que muitos cientistas acreditam sejam só dos humanos, né? E não de outras espécies, mas há controvérsias, né? Então, para mim, é muito divertido pensar nessa questão da evolução. É legal também fazer essas conexões interdisciplinares. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre esse projeto em particular. Então, começando aqui com o Charles Darwin, né, que foi, assim, tudo começou com essa ideia aqui, que foi que mais ou menos uns 200 anos atrás, Charles Darwin falou que o canto dos passarinhos seria uma analogia mais próxima à linguagem, ou seja, dos comportamentos de outras espécies, teria o canto do pássaro, que seria o mais parecido, vamos dizer, com o que seria a linguagem humana, né? E ele falava assim, que assim como nos pássaros, os pássaros teriam um instinto para cantar, seriam com esse instinto natural, os humanos teriam um instinto para falar, certo? E ele também foi observar outras similaridades, né, entre os 2 sistemas, entre as 2 espécies, nesse sentido de canto versus fala, né? E que teria os dois, nos 2 casos, seria um estágio de pré-maestria, onde nos pássaros seriam subcanções, né? Então, o passarinho, quando nasce, antes dele cantar como canta um pássaro adulto, ele passaria por uma fase onde ele teria essas subcanções, né? Umas pré-canções. E isso seria em paralelo, né? O ser humano teria um balbúcio, né? O que é a pré-linguagem do ser humano, do bebê, né? E da criança pequena. E aí ele tinha essa ideia que, de alguma forma, esse proto-linguagem musical, essa pré-linguagem que os nossos ancestrais teriam, seria uma linguagem cantada e que seria usada, obviamente, para se comunicar, né? E depois isso, o nome de proto-linguagem musical, na verdade, veio do Fetch, que é um linguista atual, né? Mas a ideia era essa, que teria muitas similaridades entre o que os passarinhos estavam fazendo e o que os humanos fariam, em vários momentos, em vários aspectos, e basicamente teria essa pré-linguagem, essa proto-linguagem, que seria uma linguagem cantada, usada para se comunicar, antes daquela linguagem moderna que temos hoje em dia, né? E aí muitos estudos, até muito mais recentes, né, também têm feito essa comparação entre diferentes espécies, e uma dessas espécies de pássaros que é estudada muito são esses zebra finches, tá? Um passarinho que tem um canto muito complexo e bem estudado. E uma das observações aqui com essa espécie é que essa espécie de pássaro teria 2 estratégias de aprendizagem, tá? Na hora de aprender esse canto deles. E essas 2 estratégias seriam, a primeira chama serial repetition, uma repetição serial, e no caso seria onde o passarinho começa repetindo só uns trocinhos de som, né? E ao fazer isso, ele repete, ele consegue reproduzir de uma forma muito clara, né? Mas só em tamanho de uma sílaba, né? Então, ele não pega trechos inteiros, mas ele pega trechinhos pequenos de música, né? E a outra estratégia, que também foi observada nesses pássaros, é outra estratégia que chama motif strategy. E nessa, o bichinho ele imita um trecho maior, né? Como se fossem frases inteiras. E a observação ali foi que essa imitação, essa produção do canto, seria muito mais imprecisa, né? Então, assim, tem 2 estratégias de aprendizado observadas nessa espécie. Temos aquela onde o animal consegue pegar um trechinho e repetir de forma mais clara, e aí vai criando e crescendo em cima disso, e criando um canto adulto. E na motif strategy, onde ele imitaria trechos maiores, só que a primeira tentativa já é muito mais imprecisa, né? E tem que fazer várias tentativas até chegar
numa versão adulta. E da mesma forma, em bebês humanos, teria uma coisa similar. Outros pesquisadores, como o Grady, já observaram também duas estratégias de aprendizagem na linguagem humana. A primeira é aquela analítica, e de novo, onde o bebê começa a imitar só palavrinhas pequenas individuais, e nesse exemplo, nesse caso, essas palavras são articuladas de forma muito mais precisa. E depois tem a versão Gestalt, né, ou a estratégia Gestalt, onde o bebê pega trechos maiores, né, ou seja, tenta falar 2 ou 3 palavrinhas juntas, e ali a articulação é mais pobre, né, por aí vai. Então, aqui só exemplos de como pessoas que gostam dessa conexão entre o que seria o canto do pássaro e a linguagem humana, tentam achar esses paralelos, né, então esses aqui alguns exemplos. E aí, quem gosta de ver neurobiologia comparativa também tem contribuído nesse sentido. Então, aparentemente, existem algumas regiões cerebrais específicas para o controle vocal, que têm sido identificadas tanto no cérebro dos humanos e também em 3 espécies diferentes de pássaros canoros, né, ou passarinhos que cantam. E, além disso, também algumas especializações convergentes na expressão de alguns genes, até 50, 70 genes específicos, por região cerebral. Então, aqui são algumas evidências, né, de algumas bases neurobiológicas comuns que explicariam, de alguma forma, esse paralelo, né? Então, aqui temos tanto uma comparação comportamental, quanto algum jeito de achar se tem alguma base neurobiológica que combinaria, né, ou que explicaria as duas coisas. Por outro lado, é interessante, porque quando esses estudiosos vão ir atrás de outras espécies, então, por exemplo, pássaros que não cantam, como seria a galinha, ou primatas que não falam, ou que não teriam uma linguagem tão bem estudada, ou bem conhecida, ou supostamente não existente, como seria essa macaca aqui, macaca, eu acho que é a macaca mulata, essa aí, né? Não, desculpa, agora esqueci do nome dessa espécie, mas é um tipo de macaco que nessas espécies, então, quem não teria linguagem, primata sem linguagem e pássaro sem canto, não teriam algumas projeções diretas, algumas projeções neurobiológicas, redes, né, conexões, entre o córtex motor vocal e alguns neurônios motores vocais do tronco cerebral. Então, assim, em sistemas, então, assim como eles acham alguns sistemas neurobiológicos que explicariam algumas similaridades entre todas as espécies que falariam e cantariam, né, esses pássaros que cantam e os humanos, não teria algumas redes que parecem necessárias em bicho que não tem canto ou que fala, que é obviamente bichos das mesmas espécies, similares, né, com espécies similares. No caso do galo, não considera canto, né? Isso, não seria a galinha, perdão. Então, seria só especificamente da galinha. Interessante, né? Tá. O galo não, o galo tem galo um canto, tem então. um canto, né? Então, Praticamente. tá. Mas sim, então as fêmeas, né? Então, especificamente as fêmeas que não têm o canto, teriam essa diferença estrutural, inclusive. Boa essa pergunta. E, então, assim, desses investigadores, né, que procuram essas comparações, essas similaridades, a ideia seria que tanto a linguagem quanto o canto desses pássaros teriam um substrato neurobiológico comum, que seria o que teria permitido um aprendizado auditivo vocal, que, a sua vez, seria necessário para um surgimento de uma competência linguística, né? Então, iríamos de uma música para uma linguagem, né? Então, essas são as ideias por trás dessa linha de pensamento, né? Então, especificamente, voltando, então, ao artigo que eu vou discutir hoje, o que a gente quis fazer aqui? Levando tudo isso em consideração, todas essas ideias que já existiam, né? Essas teorias que estão por aí, a gente quis traçar um possível cenário evolutivo no qual a evolução seria de uma protolinguagem musical ou rítmica linear, né? Que seria essa protolinguagem descrita, né, proposta por Darwin originalmente, depois por Fitch e por outros, e que essa linguagem, essa protolinguagem musical, em algum momento teria evoluído para uma prosódia da fala, tá? Dentro de um sistema que não é mais linear, mas é hierárquico, tá? Um sistema hierárquico sintático completo, tá? E essa seria a base da linguagem.
Para quem não tem muita familiaridade com esses termos, eu já vou explicar isso um pouquinho mais, tá? Essa terminologia é muito da linguística, né? De hierarquias, de em cima e embaixo, e já vou mostrar um pouquinho dessas árvores que os linguistas adoram e que sempre mapeiam e mostram, né? Para explicar. Mas a ideia é essa, basicamente, que teria uma protolinguagem musical, que seria linear, né? E que em algum momento essa protolinguagem teria ficado mais complexa, e isso levaria a uma composição diferente, que não é mais linear, mas é hierárquica, né? E como vocês sabem, muitos de vocês devem ser musicistas aqui, ou devem saber de música, e devem saber que na música a gente tem essas hierarquias também, a gente tem essa ordem, essa outra forma de organizar as informações, né? Analia, Sim. então, com o olhar de Chomsky, talvez, é correto imaginar que existe uma gramática universal nos animais que cantam, ou nos antigos, ou na evolução humana? Na visão do Chomsky, sim, acredito que sim. Eu devo dizer Sim. que, como neurocientista, eu não acredito muito nisso, mas eu trabalho com linguistas que que acreditam muito. E eu Tá. adoro entreter essas opções para a gente pensar, né? Então, por exemplo, de fato, tanto o Vitor quanto o Shigeru trabalham com o Chomsky. Então, eles têm muitas ideias nessa visão, assim. Então, essa é muito dessa base isso. E eu, na verdade, entrei meio de paraquedas aqui nesse projeto, até para pensar de forma diferente e considerar outras opções, tá? Mas uma ótima pergunta. Eu, pessoalmente, não acho, mas existem consistências né, na verdade, nessa linhagem de pensamento, tanto do Darwin e de onde vem tudo isso aí, tá? Outra coisa... Oi? Desculpa, eu estou viajando aqui junto porque eu sou doutorando em linguística e músico. Então, Ah, que legal. Muito legal. Que ótimo. Então, assim, depois a gente pode conversar, porque tem muita conversa por aí. Basicamente, essa questão também é interessante, porque aí depois eu vou falar uma coisa que para mim é particularmente interessante, que é a questão do paradigma de Wallace, tá? Então, como Darwin tinha muitas ideias sobre como a evolução ocorria, né, em diferentes espécies, e Wallace, que trabalhou junto com ele, tinha uma forma diferente de ver o mundo, e em muitos casos não concordava com o Darwin, e esse paradigma é justamente dizer que o jeito que o Darwin via a evolução como sendo uma coisa bem regrada e bem consistente e bem previsível, o Wallace achava que não, que tinha muitas coisas, como, por exemplo, a linguagem, que não poderiam ser explicadas por esse tipo de evolução. Então, o Wallace falava alguma coisa, né, seja uma mutação, algo que lá atrás não conseguiam ainda explicar, alguma coisa estaria por trás de alguns fenômenos, alguns comportamentos que a gente ainda não consegue explicar, né? Em que momento surgiu essa linguagem na evolução e por quê? O que deu, de repente, né, aquele homem, mulher, aquele ser, né, aquele ancestral da gente que em algum momento olhava para o chão e que de repente olhava para as estrelas, né? De repente tinha outra visão do universo, né? Seja porque a comunicação ficou mais eficaz, porque o pensamento ficou muito mais crítico, porque conseguiram desenvolver, né, astronomia e outras ciências, né? Que para a gente é fascinante imaginar em que momento isso aconteceu e por quê, né? E como, né? E segundo Wallace, não era uma coisa tão previsível e tão bonitinha como Darwin explicava, né? Ou descrevia. Muito bem. Então, voltando para isso aqui, a ideia era essa, né? Traçar essa evolução dessa protolinguagem, que de alguma forma foi de ser linear para algo mais hierárquico e mais complexo, de certa forma, né? E mais humano, entre aspas, ou que eles consideravam mais humano do que de outras espécies. E aí, nesse paper, a gente discute um pouquinho alguns aspectos, né, por trás disso. Um seria o papel da prosódia, né, ou das dicas prosódicas que acontecem na linguagem, que ajudaria nessa análise de estruturas sintáticas, e já vou explicar isso daqui a pouquinho. Falamos um pouquinho sobre evidências neurocientíficas, como mencionei antes, aqueles paralelos, né, neurobiológicos que existiriam entre as espécies e outros não paralelos entre espécies que não teriam essas funções. E, finalmente, uma associação que tem sido feita bastante por diversas áreas, de alguma forma associar esse surgimento dessas propriedades mais complexas como a linguagem humana, junto com outras capacidades complexas,
como era criar ferramentas, né? Em que momento esse tool-making, a criação de ferramentas, tem a ver em termos de tempo, em termos de evolução geral e de capacidades, né, cognitivas em geral. Até aqui tudo bem? Ok. Sim. Muito bem. Então, voltando um pouquinho a Darwin, Darwin tinha descrito, né, essa protolinguagem musical, e é importante explicar que ele achava assim, ele observava que nos passarinhos, na maioria dos passarinhos, ele achava que esse canto deles não tivesse nenhum significado específico, né? Ele não achava que os passarinhos comunicavam informação de um para o outro, e ele via simplesmente que essa música servia para atrair o sexo oposto, né? Então, tinha um propósito reprodutivo, né? Então, o passarinho, geralmente, o macho, canta para atrair a fêmea para se reproduzir, certo? E ele achava que, da mesma forma, essa suposta protolinguagem musical, também dos humanos, né? Antigos, os humanos ancestrais, não teria um significado específico, mas sim teria um propósito parecido. Talvez fosse só para atrair a atenção dos outros, para atrair a atenção de uma fêmea, ou vice-versa, certo? E aí ele achou assim, mas no momento no qual essa proto-linguagem musical teria virado uma linguagem complexa, moderna, com significado, teria que ter entrado algum significado, né, em algum momento. Ele não sabia explicar o que teria dado isso, mas ele imaginava que os nossos ancestrais começaram em algum momento a imitar os sons de outros animais, talvez, que esse seria o som produzido, e que ao combinar esses sons com gestos específicos, aí teria um pouquinho mais de significado, de semântica por trás do som, e esse seria basicamente os precursores das palavras que formariam a linguagem moderna. Ok? Muito bem. E aí veio o Fitch, que eu já mencionei antes, linguista de agora, né? Que levou isso um passo para frente e falou assim, tá bom, então precisava ter uma integração de dois sistemas. O primeiro era essa protolinguagem musical, né, que existiria nos ancestrais, e juntaria isso com um sistema proposicional, ou de significado, ou semântico, né? Mas para isso acontecer, os humanos modernos teriam ter que desenvolvido um controle vocal, primeiramente, que seria o aspecto físico, né, tipo da traqueia e todas as estruturas que temos evidências arqueológicas de quando isso poderia ter acontecido, mas há polêmicas também. E também que o ser humano teria também desenvolvido uma capacidade de aprendizado avançado. E, de novo, um pouquinho o que o Wallace perguntava, né? Porque, assim, em algum momento né? Que os humanos, de repente, tinham maior capacidade cognitiva e também, obviamente, essa capacidade física de produzir sons complexos do jeito que tem hoje, né? Ninguém sabe explicar até aqui como tudo isso aconteceu, mas eles conseguem, pelo menos, ter uma teoria que explica, bom, isso era necessário para isso acontecer. Agora, como isso aconteceu é algo que a gente tem que descobrir, que os arqueólogos estão atrás, né, e que alguns de nós neurocientistas também, e depois vou contar mais no final da aula. Mas a ideia é que, assim, só para vocês entenderem essa lógica teórica, certo? Então, assim, eu coloquei essas perguntinhas aqui, porque, de novo, assim, a gente não sabe explicar como isso aconteceu, em que momento, mas todo mundo aqui parece estar de acordo com a ideia que precisaríamos desses dois se juntarem, essas duas coisas acontecerem, para essa linguagem moderna acontecer, né? Ou se desenvolver, de alguma forma. E aqui, voltando, então, ao paper atual, que eu estou apresentando para vocês, aqui a gente discute que, basicamente, teria um controle vocal complexo, que teria ocorrido em algum momento da evolução, por mudanças físicas, né, e por aí vai, e que isso teria melhorado o mecanismo de análise também para constituintes sintáticos, né, para aquela coisa da sintaxe e da hierarquia que eu vou descrever em mais detalhe daqui a pouco. E aí, esse controle vocal complexo também ajudaria com a identificação dessas estruturas, e que uma base disso aí, uma parte essencial disso aí seria as dicas prosódicas, né, a prosódia, que eu vou explicar mais em detalhe também. Então, prosódia sendo basicamente a prosódia da linguagem, né, porque temos a prosódia da música, então a prosódia da linguagem sendo as mudanças em tonalidade, os sons que dão significado a certas palavras ou certos
palavras e frases, né? Muito bem. E aí, só para dizer o seguinte também, nessa conversa toda, uma área que fica voltando sempre, todo mundo adora a área de Broca, né? A área de Broca é famosinha, a favorita dos linguistas e de outras pessoas de outras áreas, mas só para dizer por quê, porque eu vou fazer uma conexão com isso agora. Mas, especificamente, a área de Broca, tecnicamente, seria as áreas de Broca 44 e 45, né, entre outras, na verdade, seria esse giro inferior frontal, mas muitos dos estudos feitos até agora, os originais com ressonância magnética funcional e com outras técnicas também, têm focado muito nessa 44, por algum motivo. Não sei se vocês têm familiaridade com isso aqui, mas em muitas das pesquisas trans-espécie, essa área 44, 45 está associada no macaco com a área F5. Tem outro nome, né? Mas uma área que topograficamente seria o homólogo. Isso é interessante porque muito do que se faz aqui e muitas das teorias vêm, na verdade, de estudos com macacos, né? E não necessariamente com humanos. Então, para fazer essas conexões, obviamente também se estudam essas espécies até para entender se em algum momento, né? Ou se a gente acha essas diferenças para conseguir traçar um movimento ou uma evolução X, né? Mas o interessante aqui é que, então, nessa linha de pesquisa tem muitos achados, algumas pesquisas um pouco mais recentes fazem essas análises comparativas dessas regiões neurobiológicas e propõem que essa área especificamente BA44 seria proporcionalmente maior nos seres humanos do que em outras espécies. Esse é um argumento que tem sido feito justificando por que, em algum momento, os seres humanos teriam essas capacidades. Eu mencionei antes, então, perdão. Então, o importante dessa área 44 também é essa questão da organização hierárquica, né? Então, muito tem sido feito, inclusive, em técnicas mais invasivas, como ECOG, que é eletrocorticografia, onde você coloca um grid de eletrodos diretamente no córtex do paciente. E isso acontece por quê? Porque geralmente são pacientes epiléticos que são operados por outros motivos, e você aproveita e coloca um grid e consegue medir certas funções. Então, nesse tipo de experimento, você consegue, na verdade, traçar no tempo o movimento de certas funções, inclusive, né, a análise de certas frases, o que indica algum tipo de processamento sintático, hierárquico, e por aí vai. Então, por isso, essa conexão dessa área com essas funções. Então, nesses estudos, outros estudos de anatomia comparativa e não necessariamente funcional, eles teriam proposto que essa área seria maior nos seres humanos, indicando que talvez teria uma capacidade maior por algum motivo. Aí também o maior volume do neurópilo. O neurópilo seria essas estruturas que são compostas principalmente de dendritos, axônios não mielinizados e sinapses, ou seja, são estruturas no cérebro que, de alguma forma, forneceriam uma medida mais aproximada de conectividade total dentro de regiões específicas. Então, você pode fazer essas análises volumétricas regionais, né, de diferentes áreas. E isso, que isso diz? Que talvez, né, teria não só algumas áreas relativamente ou proporcionalmente maiores nos seres humanos, mas também uma capacidade de conectividade com outras regiões importantes maior. O que seria uma base para explicar, de alguma forma, uma capacidade maior de hierarquização e de linguagem complexa, tá? Tudo isso só para explicar, de alguma forma. Agora, se de fato houve uma evolução nesse sentido de estruturas virarem maiores, ou se isso é só um resultado da função ser utilizada, é o que é mais polêmico aqui, tá? Mas só para explicar que existem essas publicações que fazem esses paralelos, né? E dizem assim, tá aqui, né? Ó, área maior, conexões mais fortes ou mais prevalentes, por aí vai. Ok? Então, voltando um pouquinho para a linguística, falei um pouquinho de cérebro, agora eu vou falar de prosódia, né? Então, aqui, peguei isso aqui não é do paper, só peguei da internet, que achei bonitinho, porque mostrava esse paralelo, né, das árvores linguísticas, tanto na linguagem quanto na música, né, que teria um paralelo nesse sentido. Mas é importante destacar aqui que, então, as palavras em uma língua qualquer são pronunciadas de forma linear, geralmente, né? Porém, também são organizadas hierarquicamente, né? Então, dependendo de onde elas estão nessas árvores linguísticas, isso vai mudar o significado de uma frase, né? Que em termos das palavras em si pode ser igual, mas se você muda
o estresse que você dá, ou a pausa que você faz depois ou antes de certas palavras, você pode mudar completamente o significado de uma frase, né? A semântica por trás. Então, essa hierarquia seria basicamente o componente essencial para associar o significado à expressão. E lembrando que a hierarquia é uma representação abstrata, né? Um conceito abstrato dos linguistas, mas é comumente comunicada por essa prosódia, né? Então, essa conexão que os linguistas estão fazendo, né? De dizer, através da prosódia, eu consigo consigo dar significado ao que eu estou querendo dizer, ou as palavras que eu criei, ou as frases que eu montei, né? A prosódia em si, ela tem dois tipos, teria uma emocional e uma linguística. A emocional sinalizaria o estado emocional de quem fala, ou inclusive o conteúdo emocional de uma frase X, e a linguística sinaliza a estrutura sintática e essas relações temáticas, né? E aqui, no paper, a gente focou nessas linguísticas e não nas emocionais, ok? E na linguística, você pode dividir em três vertentes, que seriam as pausas, que eu mencionei, a proeminência relativa e o estresse nuclear. Então, vamos lá, só para dar alguns exemplos para quem está completamente perdido e acha que isso aqui é chinês, quem não fala chinês. A pausa seria assim, se eu tenho uma frase tipo, quando o Rogers saiu da casa, virou irrelevante. Se eu colocar uma pausa logo depois de quando o Rogers saiu, aí eu tenho, quando o Rogers saiu, a casa virou irrelevante, né? Se eu coloco a pausa aqui, já mudou completamente, né? Quando o Rogers saiu da casa, virou irrelevante. Ou seja, era irrelevante o horário no qual o Rogers saiu, né? Então, temos vários tipos de... a prosódia pode ajudar a alterar completamente o que a gente está querendo comunicar, certo? Aqui, em termos de proeminência, numa frase nominal, você tem aqui os asteriscos, são a acentuação relativa que se dá. Então, aqui vocês veem, nessa aqui, na 2A, eu tenho uma camisa chique, seria, e calças, né? Então, na verdade, seria chique, camisa e calças. Ou, no B, eu tenho gravata, camisa e calças, né? Nesse 2A, esse chique e esse camisa são diferentes em proeminência, em acentuação, em intensidade, vamos dizer, né? Então, essa camisa, na verdade, é mais do que o chique, né? E, à sua vez, então essa camisa recebe mais proeminência, e isso indica que camisa está do lado direito de uma frase que também contém chique. E a terceira palavra, no caso aqui, que é slacks, ou calça, recebe mais proeminência que camisa, né? O que indica que está do lado direito de outra frase que virou camisa, chique e calça. Isso vocês podem ver aqui melhor, tá? Então, vocês veem essa arvorezinha que cria essa hierarquia, onde a camisa chique e as calças estão nessa organização versus essa, aqui estão todas iguais, né? Aqui o peso é igual. Será que aqui? Isso. Então, fancy shirt and slacks, já falei. Então, aqui nesse caso, no 2B, não existe diferença entre gravata e camisa. Então, elas não formam uma frase em si. Então, não tem nenhuma hierarquia aqui, não tem nada em cima delas, né? Então, a relativa proeminência dessa última palavra, que seria a calça, mostra que essa palavra está do lado direito da frase inteira, que é linear, né, que não tem hierarquia. Não sei se isso faz sentido para quem nunca viu essas árvores linguísticas antes, tá? Mas, enfim, são várias formas na qual, na linguística, na linguagem, a gente consegue ou colocar pausa ou colocar estresse em certas palavras que vai mudar o significado e a ordem relativa dessas palavras dentro de uma frase, dentro do que a gente quer falar, né? Aqui tem outra regra, que é do Chomsky, lá de 68, que é essa regra de estresse nuclear, onde você pode dizer assim, então é o estresse num objeto, né, um objeto direto. Então, no caso aqui da frase Mary read a book, ou Mary leu um livro, o estresse em inglês vai no livro, né? Mas é interessante ver que em outras línguas, tipo o alemão, onde a ordem das palavras muda, então no caso aqui a mesma frase, Hans leu um livro, o livro fica antes do verbo e o peso é sempre no livro, né? Mesmo estando em outra frase. Então, não é a situação de ser a última palavra da frase, mas sim de ser o objeto dessa frase, do livro que está sendo lido, né? E aqui tem essa regra do estresse, onde se eu acrescento mais um elemento aqui, que seria Mary read a book about the moon, então Mary leu um livro sobre a lua, agora a lua virou
o estresse, né? E não é mais esse objeto principal, mas sim um que existe em outra, e aqui eu criei uma hierarquia, né? Então, esse estresse nuclear cai na Lua, que está dentro de uma frase preposicional que vai depois do objeto, né? Isso indica que esse estresse nuclear está assignado ao elemento mais alto dessa frase verbal, tá? Então, esse estresse nuclear não depende necessariamente da ordem linear, ou seja, não depende da ordem linear, mas sim dessa estrutura hierárquica, né? Então, dessa forma, isso explica por que a prosódia da fala, né, o estresse que a gente dá, o canto que vem junto com essa língua, o momento de falar essa frase, marca essa hierarquia e esse significado, né? Então, voltando um pouquinho para a música e para a prosódia e os paralelos aqui, muitos estudos têm feito esses paralelos, como falei antes. Alguns pesquisadores falam que tanto a música quanto a linguagem teriam um progenitor comum, né, que seria o mesmo processo que depois deu origem a um sistema de comunicação inicial, muito parecido com o que Darwin falou. A fala humana e a música contém prosódia, que por sua vez contém melodia, entonação e ritmo, acentuação e tempo. Existiriam regiões neurais comuns, como falei antes, para a música e para a prosódia. Isso aqui vem de estudos feitos com várias técnicas, esses aqui os estudos mais famosos com ERPs, ou com Event Related Potentials, né, eletroencefalografia. Existe um tal de Motherese, não sei se vocês já ouviram falar, na verdade já ouvi Parentese, que seria a língua que os pais, ou que a mãe, originalmente era mãe, depois virou, eu acho que politicamente incorreto, então agora é a linguagem que os pais utilizam com os bebês, né? E isso seria, também a sigla isso aqui, Infant Directed Speech, né? Então fala dirigida ao bebê. E aqui fizeram estudos com bebês, escutando tanto essa língua para eles, quanto uma música instrumental, e eles veem ativações similares, isso aqui com estudos feitos com FNIRS, inclusive, tá? Há outros estudos interessantes com pacientes, onde você tem casos de pessoas com amusia sem afasia, ou seja, pessoas que não têm problemas, depois de uma lesão, por exemplo, não tem problema especificamente da fala, mas sim em processar música, existem casos assim, e estudando esse tipo de paciente, interessante observar que muitas vezes a discriminação prosódica da linguagem e a discriminação prosódica da música são ou preservadas juntamente ou afetadas juntamente. Então, isso indica que talvez sejam processos comuns, né? E também estudos com indivíduos que têm um déficit congênito na percepção da música, muitas vezes também exibem déficits na percepção do tom da linguagem. Então, de novo, vários paralelos indicam sistemas neurobiológicos parecidos, assim, ou até sobrepostos, né? E, finalmente, uma terapia que se chama MIT, interessantemente, que é Music Intonation Therapy, uma terapia que se usa bastante em pacientes com afasia global. É uma técnica, para quem não conhece, que a pessoa que não consegue produzir nenhuma fala, ou nenhuma fala com sentido, né? Ela começa por meio da música primeiro e começa a cantar, e começa depois a falar as frases que ela quer falar com uma prosódia muito musical, e essa prosódia musical fica cada vez menos musical até parecer mais uma linguagem com uma prosódia normal, né? Isso funciona para muitos pacientes, e a ideia ali é que as pessoas que respondem melhor a esse tipo de terapia, elas estariam ativando algumas redes não afetadas, mas que seriam redes comuns entre a linguagem, música e o processamento motor. Então, um cérebro que basicamente, né, utiliza a topografia dele para juntar esses sistemas e se apoiar de todos eles, né, para uma melhor recuperação, que faz muito sentido biologicamente, né? E aqui, finalmente, é aquela coisa que eu comentei para vocês sobre os paralelos entre uma cognição hierárquica, né, o desenvolvimento de um cérebro que, de repente, consegue fazer mapeamentos hierárquicos e mais complexos. Existe a ideia que isso pudesse desenvolver junto com que isso pudesse ter acontecido junto com o momento em que os seres humanos começaram a criar ferramentas, né, que é outra técnica, outra capacidade bastante complexa e que, segundo alguns, também envolve hierarquia, certo? Em que momento se vieram juntos, se um veio antes, o outro, de novo, muito polêmico, mas vou contar para vocês um pouco das teorias e vocês podem decidir, tá?
Então, é muito Maria, interessante. Sim. Maria, desculpa. Em 2 slides anteriores do MIT, você tem informação se o MIT funciona com pacientes de Tourette para amenizar a coprolalia? Não, não tenho essa informação. Eu sempre trabalhei com afásicos. Não sei em que outras populações tem sido aplicado, mas interessante essa pergunta. Mas é super, super utilizado em afasia e faz muito tempo e tem resultados muito bons. Mas especialmente para pacientes globais, né, que realmente produzem pouquíssimo. Minha pesquisa é sobre processamento de eventos violentos, a representação, e dentro da pesquisa tem os pacientes de Tourette, que aí tem as expressões chulas ou de palavrão de forma espontânea. Não sei se você já viu, já presenciou. Para quem está aí, quem não conhece, a pessoa está falando normalmente sobre o dia dela e solta um palavrão no meio. Aí a dúvida era se o MIT poderia ajudar essas pessoas a Interessante essa amenizar isso. pergunta. Seria interessante ver. Eu nunca trabalhei com essa população, então não sei. Tá bom, obrigado. Mais legal você procurar isso. Interessante. Então, essa aqui é uma linha de pesquisa longa que começou com o Greenfield. E só para descrever um pouquinho, esse aqui foi estudos feitos para entender essa conexão, né, entre a hierarquia, a produção o desenvolvimento dessa cognição hierárquica, vamos dizer, mais complexa, junto com esse processamento de repente, a capacidade de criar ferramentas. Obviamente, muitos estudos foram feitos com primatas, né, não humanos, que fazem ferramentas, né? E aí, a interessante observação, uma das interessantes observações foi essa linha de pesquisa chamada Grammars of Action, ou gramática de ação. Então, dentro do que se estuda da criação de ferramentas, eles chamaram de gramática, como se fosse assim, igual a língua, a gramática requer essa hierarquização, né? E esse processo de criar ferramentas também, segundo esses pesquisadores, e aí eles identificaram 3 estratégias básicas dentro desse sistema. A primeira seria a pairing strategy, a estratégia de pareamento ou de combinação de objetos. A segunda seria pot strategy, onde usa como se fosse um recipiente. E a terceira seria subassembly strategy, onde tem assembly seria qual que é a palavra? Patrícia, me ajuda. Eu fui procurar agora, esqueci. Composição, montagem. Uma montagem, tá. Então, seria uma submontagem, uma estratégia de submontagem, ou seja, você tem que fazer uma montagem de diferentes elementos, e esses elementos teriam uma relação entre eles hierárquica, ou seja, teria sentido só um tipo de montagem, certo? Então, essas 3 estratégias foram observadas, e o interessante aqui é que só essa última requer uma organização hierárquica de informação, ou seja, do indivíduo, macaco ou humano, entender a relação entre os objetos e montar eles de acordo com uma hierarquia específica, né? E o interessante é que a observação é que somente os humanos conseguem fazer isso aqui. Então, muitas espécies de primatas que criam as próprias ferramentas na natureza, usam essas 2, mas só os humanos usam essas 2 mais essa, tá? Então, mais uma evidência aparente do que teria um sistema de base, motor, que permitiria essa hierarquização tanto para a produção de ferramentas, quanto para, a princípio, uma linguagem que teria também essa organização. Até aqui tudo bem? Faz sentido? Ok. Muito bem. E essas ferramentas, só para mostrar assim, a ferramenta também, né, não são os primatas de hoje, mas as que foram achadas, né, em sítios arqueológicos por ancestrais, geralmente são de pedra e são feitas de unidades de lasca, que quando combinadas formam montagens, né, essas assemblies que eu falei, que compõem a arquitetura com uma ordem superior, essa ferramenta, ou seja, uma arquitetura e toda uma organização que faz sentido em termos de ordem das coisas, né? E essa estrutura hierárquica teria aparecido, segundo alguns, no Pleistoceno Médio, que seriam uns 270 mil anos atrás, bastante associado à população de neandertalenses ou neandertales, e isso se chama de estilo musteriano. E outros acreditam que foi muito antes, aproximadamente uns 800 mil anos atrás, e esse sistema, essa fase, se chama de Acheuliana, e está associada ao Homo
heidelbergensis, tá? Que já era outra espécie. E, a princípio, essas propriedades, essa capacidade de hierarquizar, teria aparecido bem antes da linguagem, do que a gente acha, né, que seria a linguagem. E, a princípio, isso poderia explicar, né, que se surgiu primeiro a criação de ferramentas, que isso seria um suporte para depois dar lugar a essa hierarquização na linguagem, tá? E muito mais recentemente aparecem essas evidências aqui com métodos de neuroimagem mais modernos, né? Mostrando, de fato, ativações similares, tanto para a linguagem quanto para o uso de ferramentas. Então, sabemos, obviamente, que tem muito overlap entre sistema motor e sistema linguístico, incluindo essa área BA44, mas muitas outras também, tá? E não só BA44 e as conexões, ok? E então, resumindo aqui o que a gente falou nesse paper, que quem quiser ler pode ver muito mais detalhe. Então, a ideia é assim, se de fato existiu essa protolinguagem musical que o Darwin sugeriu há uns 200 anos atrás, ela teria sofrido várias mudanças, né, antes de virar uma linguagem moderna, obviamente, porque essa original teria sido uma coisa bem básica, uma música que talvez não teria significado, que seria só para indicar, né, para atrair o outro sexo, por exemplo. Então, teria que passar por algumas mudanças, né? E um passo crítico nessa mudança teria sido desenvolver a capacidade de produzir essas estruturas hierárquicas, ou de produzir e compreender, obviamente, e que essas estruturas estariam presentes somente em seres humanos, ou somente na linguagem humana moderna, né? E aqui a gente sugeriu que haveria um aprimoramento do sistema musical para transformar esse sistema, essa protolinguagem musical, em prosódia da fala, que tem um sistema hierárquico, então seria um precursor dessa linguagem moderna, né? Mas, como falei antes, ou como antecipei antes, o que explicaria essas mudanças, né? Qual que foi esse paradigma de Wallace, né? Esse pulo? E, de fato, a gente está agora com um projeto muito bacana, que em outro momento eu posso comentar com vocês, que é agora uma colaboração tanto dos linguistas, dos neurocientistas e do Departamento de Arqueologia para mapear os genes, né? Que agora, assim, não sei se vocês sabem, mas um prêmio Nobel recente foi do Pabo, que mapeou um indivíduo neandertal completamente, né? Então, temos o mapeamento do DNA completo de mais de um neandertal agora. Isso vem do laboratório lá do Max Planck, do Pabo. E, além do mapeamento de neandertais, temos mapeamentos de outras espécies, como o Denisovan, que é uma espécie que foi descoberta só uma década atrás, na Sibéria. E temos também o mapeamento, obviamente, de espécies de primatas relacionadas a gente, os nossos primos, né, orangotangos, chimpanzés, e temos de seres humanos modernos. Então, a gente está fazendo um projeto onde a gente está comparando esses DNAs dessas espécies. A espécie moderna humana a gente escolheu só de espécies africanas, porque teria menos contaminação, vamos dizer, dos neandertalenses, porque os seres humanos modernos europeus têm uns 2 a 3% de DNA neandertal, né? Então, a ideia era limpar essas amostras e ver em que lugar a gente acha algumas diferenças ou algumas mutações, né? Algumas diferenças no DNA. E a gente está achando umas coisas bem bacanas, que são especificamente algumas diferenças do DNA que explicariam mudanças na sinapse. Então, muito além de pensar na área de Broca, na área X ou nas conexões, a gente acha muito mais interessante pensar numa modificação das sinapses, um aprimoramento dessas sinapses que levariam a esse Big Bang cognitivo, que explicaria uma série de coisas, né? Linguagem, entre outras, tá? Então, esse é um projeto que está em andamento agora. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Se alguém quiser me escrever, pode me escrever, esse é meu e-mail. E se tiverem qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada, Analia. Muito, muito interessante. É um assunto fascinante, né? E também um tanto polêmico, né? Que falar sobre as origens da música e da linguagem. Eu vou abrir para perguntas, mas antes de passar para o pessoal, eu queria te pedir para comentar uma perspectiva de um psicólogo canadense, americano, Steven Pinker, que nos anos 90,
Ele causou assim um grande auê, né, um grande debate, uma grande controvérsia, né, quando ele afirmou que a música é um cheesecake auditivo, que não é nada além de um agradável subproduto dos processos de seleção evolutiva e não essencial para a sobrevivência ou reprodução humana. O livro foi publicado em 97, se não me engano, e ele diz o seguinte: a música poderia desaparecer de nossa espécie, o resto de nosso estilo de vida permaneceria praticamente inalterado. A música parece ser uma pura tecnologia de prazer, um coquetel de drogas recreativas que ingerimos pelo ouvido para estimular de uma só vez uma massa de circuitos de prazer. Você poderia comentar essa visão à luz dessa... Uau! Não gostei. Muita gente não gostou, Eu acho o Pinker um cara assim, também um cara polêmico, ele adora uma polêmica, ele gosta de falar coisas que cutucam, né? Uhum. Só, assim, uma anedota, a minha orientadora durante o doutorado era inimiga mortal do Pinker. Não aguentava as coisas que ele falava, porque era meio estrelinha e falava um monte de coisa só para cutucar. E falava umas coisas nada a ver, às vezes, né? Então, assim, eu acho que um cara genial, cara que fala umas coisas bem bacanas, obviamente muito inteligente, mas que algumas coisas são meio nada a ver. Então, eu não concordo de jeito nenhum que seja, né, que poderia desaparecer, ou que poderia não existir, ou que... Não, de jeito nenhum. Eu acho que, de fato, a música é tanto, assim... Pensar nessa evolução nossa, né, nesse processo todo, se a gente de fato começa a se comunicar, obviamente por necessidade, mas começa a combinar tanto gestos que já tinha, vocalizações que de repente o físico já consegue fazer, mas a ritmicidade que a gente observa tanto na linguagem quanto na música, assim, não dá para negar, né? E de fato tem todas essas... A grande polêmica, quando a gente mandou esse paper, tinha um revisor que odiou, e assim, ficava assim, não, mas, e tudo, e falava assim, e é óbvio que, por que vocês não discutem o contrário? Veio primeiro a música, depois, tinha toda uma coisa assim muito bizarra, e uma das coisas que a gente discutiu foi a capacidade de você marcar ritmo, né? Se você faz assim, isso é música ou não é? E qual que é o propósito disso aí, né? Então, assim, até que ponto considera isso música ou não, vai completamente mudar a sua visão do que o cérebro está fazendo, né? Isso aqui indica o quê? Tempo, indica, né? É uma música ou não? Assim, é um precursor da música? Tem uma gramática? Tem uma hierarquia ou não tem? É irrelevante. Eu acho que, para mim, todas essas coisas surgiram juntas com um super propósito. E sem todos esses elementos, não seria nem música, nem linguagem. E fica meio banal tentar separar, né? Porque eu acho que a música, obviamente, também comunica muitas coisas que a linguagem, né, traz, e tem ainda aquele aspecto emocional, que quando você dá música para a linguagem, seja no formato de prosódia clássica linguística ou qualquer outro tipo, você está trazendo um elemento a mais que a frase sozinha não te traz, né? Então, assim, são a mesma coisa. É igual quando as pessoas tentam dividir ou dizer assim, o hemisfério direito faz isso e o esquerdo faz o outro. Não, eles estão trabalhando sempre, tanto na música quanto na linguagem. Exatamente. Porque você falar uma frase sem o aspecto prosódico emocional, também acaba mudando completamente o que você está querendo dizer. Então, não interessa dizer, não está certo dizer que na maioria dos destros a linguagem está na esquerda e depois tudo que é musical fica na direita. Não, né? É muito interconectado. Então, enfim, teria que pensar, teria que ter mais tempo para analisar essa frase do Pinker, mas a princípio não. Não, foi assim, uma grande polêmica, né? Uma série de confusão surgiu a partir disso, né? Mas acho que assim, me parece que faz muito mais sentido pensar na evolução, uma evolução compartilhada, né? De recursos que levou ao surgimento das duas coisas, né? Da linguagem e da música. Para mim, pelo menos, é o que me faz mais sentido, né? Mas eu quis trazer essa afirmação do Pinker, porque até hoje, quando a gente ouve isso, causa um certo arrepio, eu acho, né? Mas, enfim, vamos lá, gente. Ao meu ver, ouvindo isso agora, é refutado de forma simples. Me apresente uma pessoa que não goste de nenhuma música, e aí eu concordo com você, Pinker. Não, mas tem pessoas, a música
críticas, né? Tem pessoas que realmente não gostam de música e sempre que eu dou meu curso, sempre tem pelo menos um na minha turma. Uma vez eu fui dar uma aula lá no seu curso e aí eu falando sobre música, ela falou assim, eu não sei do que você está falando, porque eu não estou entendendo nada disso. Assim, para mim, música não faz sentido nenhum. Nenhuma Não é música, tão não raro estilo, nenhum tipo de música, nenhum, nada, que música nada, dá... zero. Sim. É um perfil reconhecido, não chamaria de síndrome. Muito pouca gente tem, né, isso, assim, eu acho que a prevalência é muito pequena, né, especialmente a amusia congênita. As amusias adquiridas é outra história, mas de amusia congênita parece que a prevalência é muito pequena, de fato. Então, eu vou reformular para ele. Me apresente um número significativo que eu concordo com você. Perguntas, pessoal? Comentários? Oi. Oi, Juan. Oi, me escutam direitinho, né? Eu tenho uma pergunta. Se tem alguma relação, se você vê alguma relação entre o balbucio, né, do bebê, da criança, já que a gente balbucia primeiro, depois manifesta a linguagem falada, com estrutura hierárquica, coisa e tal, se tem alguma relação desse balbucio com a vocalização de outras espécies próximas à nossa, mas que não desenvolveram a linguagem, mas que não chegou a desenvolver a linguagem. Bom, esse paralelo já foi feito com os pássaros, né? Esse balbucio seria similar a essa subcanção, né? É isso que você está perguntando? Sim, eu vi que você fez a relação com os pássaros. Eu perguntei em relação a símios, outros macacos, assim, porque eu acho que talvez sejam mais próximos da gente, não sei. O que acontece é que, assim, já a linguagem que alguns macacos teriam, nunca chega a ser o que é nossa linguagem adulta, né? Então, do ser humano, né? Então, não sei até que ponto já se categorizou dessa forma, né? O balbucio do macaco versus... Mas imagino que sim, assim, tudo que tem uma curva de aprendizagem vai ter uma fase menos avançada e uma maior. Mas não sei te dizer especificamente quais espécies ou qual seria esse paralelo. O interessante, assim, agora que me veio em mente uma coisa bem legal, que não é, assim, não é das vocalizações em si, mas existem algumas espécies de macacos, de primatas não humanos bem estudados, onde eles têm vocalizações que se referem a predadores e a preda, né? E as bichos que eles querem, né, correr atrás. A Então, presa. tem, por exemplo, Presa. a presa. Então, eles têm uma vocalização, por exemplo, para a águia, né, voando, e uma que se refere a outro bicho também perigoso, como, por exemplo, Cobra, uma serpente, alguma coisa, uma cobra. Então, existe nessas populações a observação que quando os bebês estão aprendendo essas chamadas, essas palavras, às vezes eles confundem, mas não confundem nunca céu versus terra. Então, assim, sempre vai ser águia versus... Vai ser uma chamada que vai ser, obviamente, do céu, mas é outro bicho que não é uma águia. Ou seja, eles aprendem super rápido essa distinção, mesmo pronunciando errado. Então, assim, de fato, tem uma fase nessas espécies onde tem uma pronúncia errada e às vezes leva a essa confusão, né? Mas quase nunca observam essa dificuldade de topográfica, assim, de mapa. Isso aí poderia se comparar com o experimento famoso da gorila Coco. Não sei se você já ouviu falar que a gorila tinha um vocabulário de 2.000 palavras, entendia 3.000 e 2.000, e Eu não era faria essa comparado a uma comparação criança. porque não são linguagens naturais, né? Essas foram tentativas de ensinar uma língua para um bicho que não tinha essas palavras e eu não acho que todas essas tentativas chegaram na espécie conseguir fazer uma associação simbólica entre alguma coisa física e um objeto no mundo. Mas isso Está não mais chega ligado à área de a... Wernicke, né? Oi? Está mais ligado à área de Wernicke do que... Não. Não, de ver o de sinal, comparar o sinal, uma questão cognitiva de
identificar um objeto. Porque, pelo que eu li, ela conseguiria formular frases simples como eu estou com fome. Isso foi comparado com um bebê de 3 anos, o número de palavras que ela conseguia pôr. Sim, mas tem várias polêmicas aí que não necessariamente tinha gramática, que seria uma combinação aleatória de 2 ou 3 elementos, mas que não seria necessariamente uma frase. E tem o projeto também do Project NEM, que foi outro chimpanzé, que ensinaram para ele, mas aí a interpretação mais aceita disso é que ele começou a associar símbolos com intenções. Assim, ele sempre conseguia passar um gesto para algo que ele quisesse, né? E não necessariamente formando frases. Era sempre se ele entendia o que levava a pessoa a trazer o que ele queria, seja comida, seja querer ir ao banheiro, seja... E que isso não constitui necessariamente linguagem do jeito que a gente tem. E aí eles param ali sempre. Os primatas não humanos sempre têm esse teto, esse limite. E você Que muitos concorda não com consideram linguagem. que há uma diferença estrutural no cérebro? A princípio, sim, tem um cérebro bem diferente, não teria essa capacidade, mas também eles não têm a capacidade da traqueia, não têm a capacidade vocal, não tem. Mas, sim, obviamente, eles não têm um cérebro como a gente, o que explicaria muito. Já ouvi alguém dar uma... Não lembro quem, alguma declaração que eu achei polêmica de que não era uma questão de aparelho fonador. Era uma questão de não ter uma área no cérebro que fosse capaz de formular uma gramática. É os dois. É tudo. É um cérebro é um físico que não permite... Mas não interessa, porque assim, você não precisa de vocalização para ter linguagem. O fato é que eles não têm linguagem, por outros motivos, né? Por causa de... É um sistema mais simples. Eles não conseguiriam aprender Libras, por exemplo. Não. Não daria. Então não daria. Pelas evidências até agora, não. Estou Eles não têm concordando com linguagem. você. Libras é tão complexo quanto a linguagem falada. Né? Eles fazem gestos, mas nunca criam frases complexas com gramática e tal. E nem totalmente livres, né? Assim, eles não formulam uma coisa espontaneamente? Espontaneamente. Eu tô cansado. Isso não acontece. Não, isso sim, Isso mas acontece. de novo, não é uma frase eu estou cansado, é o símbolo que eles associaram com alguma coisa que pode ser estou cansado, mas na verdade é sempre para receber uma coisa em troca, né? Eles entendem qual símbolo leva a me traz comida, me leva ao banheiro, né? Isso é interpretado como não uma frase complexa, nem com gramática, nem nada, é um símbolo associado a um comando e um pedido, uma solicitação de algo. Mais alguma pergunta para encerrar, pessoal? Ninguém? Alguma pergunta no chat ou no YouTube? Pessoal aqui da organização, nada? Bom, então uma última pergunta, Analia. Como é que você acha que a neurociência pode ajudar a testar hipóteses sobre as origens da linguagem e da música? Com que ferramentas você acha que a gente poderia trabalhar para isso? Legal. Eu acho que assim, tem várias técnicas cada vez mais avançadas, a gente consegue fazer eletroencefalografia, a gente consegue fazer ECOG diretamente no córtex, então a gente consegue criar experimentos que ajudariam a gente a visualizar em tempo real o que acontece tanto no processamento da música quanto da linguagem. E eu acho que na neurociência, com parceria com essas outras áreas, como eu falei, arqueologia, genética, conseguimos fazer também outras coisas, né? Perguntar em que momento da evolução teve esse momento, né? E se a biologia de alguma forma explica isso, né? Mesmo com os dados limitados, a gente tem cada vez mais informação genética de ancestrais, a gente tem cada vez mais dados que levam a novas teorias, né? Eu acho que isso é fantástico. Sim, poder imaginar de alguma forma como a gente era milhões de anos atrás. Maravilha. Então, pessoal, acho que encerramos por aqui, já passamos das 3. Obrigada pela presença de todos. Muitíssimo obrigada, Analia, foi ótima a sua fala, adorei conversar com você aqui hoje. E ficamos em contato. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu vou te mandar e-mail, Analia. Tá bom. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.